Vamos lá. Então, nessa aula a gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando da filosofia moderna, abordando os iluministas, os filósofos iluministas e o iluminismo por si só, né? Basicamente, o iluminismo é uma corrente filosófica de valorização da razão aplicada à política, economia, cultura e sociedade, surgida em meados do século XVIII na Europa. Né? Nós temos como antecedentes desse iluminismo que, digamos, levam diretamente à criação do mesmo, levam diretamente à institucionalização do mesmo, o renascimento cultural, que vai aproximadamente lá dos séculos XIV ao século XVI, renascimento cultural esse de grandes nomes como a gente já sabe, né, de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, William Shakespeare, entre outros, né, Rabelais e assim por diante, Dante Alighieri, e que põe em prática, digamos, o humanismo que fica marcado, o que marca principalmente as culturas greco-romanas, né? A gente tem, digamos, um retorno, uma retomada dessa cultura greco-romana nesse contexto histórico específico que marca o renascimento cultural. E a Revolução Científica do século XVII, com os nossos queridos Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton e entre outros, que vão dar bases, vão questionar também a ordem, a estrutura científica da sociedade e vão dar as bases para uma futura corrente filosófica, que é exatamente o iluminismo, né? Bem, o iluminismo se encaixa no contexto histórico do enfraquecimento da Igreja Católica, principalmente do imaginário intelectual dessa Igreja Católica, com tudo que a gente viu, por exemplo, do humanismo e da Revolução Científica. Nós vemos também as reformas protestantes e a contra-reforma acontecendo, indo à tona, que também vão levar a esse enfraquecimento da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, a gente vê o surgimento do racionalismo de Descartes e do empirismo de Francis Bacon e de Thomas Hobbes, né? Bases também desse iluminismo, racionalismo e empirismo que vão exatamente dar o pontapé inicial para essa corrente filosófica. Nós vemos, ao mesmo tempo, a ascensão econômica da burguesia, que pode ser vista todo no contexto europeu, com, digamos, a expansão marítima acontecendo, com o comércio com o Oriente também em seu auge, em seu ápice, né? E uma ascensão política da burguesia, que a gente vê em primeiro ponto na Inglaterra, que a gente vai falar já já, quando citarmos John Locke, né? Essa burguesia consegue ascender ao poder dentro da Inglaterra com a Revolução Gloriosa de 1681. Né? No mesmo contexto, nós temos a expansão marítima, que vai também, digamos, dar um novo imaginário, tanto intelectual quanto econômico para toda a Europa, para todo o mundo, por consequência, com as relações diretas com a África, a colonização africana e a colonização das Américas também. Né? E nesse contexto histórico, nós vamos visualizar uma série de questionamentos em relação ao absolutismo monárquico. Então, questionamento da ordem vigente e da estrutura social feudal do absolutismo monárquico. Certo? Bem, os principais filósofos que nós estudaremos em relação ao iluminismo são John Locke, Voltaire, David Hume, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith. Certo? Vamos abordar os que der tempo nessa aula, acredito que de 2 a 3, e se der, e na próxima aula, na semana que vem, a gente finaliza o iluminismo, beleza? Bem, nós damos início à abordagem em relação ao iluminismo com nosso queridíssimo John Locke. Né? John Locke era pertencente a um grupo conhecido como os empiristas britânicos, juntamente com George Berkeley e David Hume, que são posteriores a John Locke, mas que têm, digamos, a mesma visão filosófica. Bem, John Locke, que foi um importante participante ativo da Revolução Gloriosa e contribui com a burguesia, que vão embasar exatamente essa revolução, certo? Lembrando que a Inglaterra tinha um parlamento desde 1215, depois da Magna Carta, da criação da Magna Carta, mas que passou por um período de absolutismo monárquico também, com esse parlamento sendo deixado de lado por muito tempo, principalmente sob as dinastias Tudor e Stuart.
Tudor de Henrique VIII, Elizabeth I, por exemplo, e o Stuart do Jaime I e II, primos da Elizabeth I, que ficam com o cargo de rei da Inglaterra. Bem, frente a esse esquecimento do parlamento, nós vamos visualizar uma briga, em primeiro ponto, da Câmara dos Comuns, que vai levar à Revolução Puritana de 1640, e posteriormente de todo o parlamento, tanto de Câmara dos Comuns quanto da Câmara dos Lords, que vai levar à Revolução Gloriosa de 1688, que vai exatamente colocar um fim ao absolutismo monárquico dentro da Inglaterra, dando início ao que nós conhecemos até hoje como uma monarquia parlamentarista inglesa, certo? Bem, é só a gente lembrar que até hoje a Inglaterra e o Reino Unido é uma monarquia, exatamente por isso o nome de Reino Unido, né? Monarquia essa que tem sua rainha, Elizabeth II, com 90 e poucos anos de idade lá, imortal, nossa querida Elizabeth II, e que é exatamente resultado dessa criação da Revolução Gloriosa da monarquia parlamentarista, portanto, né? Uma vez que o parlamento e o primeiro-ministro, sim, são os que têm, de fato, poder político dentro da Inglaterra, e a monarquia fica, digamos, com uma representação mais festiva. Bem, as principais obras de John Locke são Carta acerca da Tolerância, Ensaio acerca do Entendimento Humano e 2 tratados sobre o governo. E a gente vai analisar cada um logo mesmo. Bem, mas os princípios filosóficos do nosso querido John Locke. Primeiro ponto, a gente visualiza que a sua grande maioria de estudo, a grande maioria do seu estudo, gira em torno da área da epistemologia. Epistemologia, que é, digamos, a área da filosofia que estuda a obtenção do conhecimento, a busca pelo conhecimento. Né? Essa epistemologia coloca em prática na ideia de John Locke um contraponto em relação ao racionalismo. Então a gente vai visualizar que ele é crítico a esse racionalismo cartesiano, racionalismo criado por Descartes, desenvolvido por Pascal, por Spinoza e assim por diante, né? Por Leibniz. A gente vai ver também que John Locke critica o inatismo. Inatismo esse que está tanto nas teorias filosóficas de Descartes, quanto nas teorias filosóficas também de Platão. Né? Aquela ideia de que as ideias fossem inatas, e, portanto, nasceriam com os indivíduos. Né? Ele é extremamente crítico e a sua filosofia gira em torno exatamente dessa crítica ao inatismo. A gente vai ver essa abordagem já já. Né? Além disso, ele valoriza as experiências como uma abordagem, portanto, empírica do mundo, certo? E vai visualizar que as experiências formam o conhecimento. A partir das experiências, nós podemos obter o conhecimento. E não como os racionalistas defendiam a partir do uso do pensamento racional e da lógica, certo? Bem, uma das suas frases mais célebres é exatamente essa, em que ele diz que parece-me quase uma contradição afirmar que há verdades impressas na alma que não são percebidas ou entendidas. Ou seja, no ponto de vista de John Locke, não faz muito sentido, é até contradizer nós mesmos, nós afirmarmos que existem verdades na alma que não são percebidas. Se elas estão na alma, elas são percebidas, elas são entendidas. Então, ele é completamente contrário a essa ideia do inatismo, então, das teorias e das ideias inatas, certo? Bem, para a gente entender a estrutura do pensamento, a gente visualiza esse mapa conceitual que eu trouxe para vocês, que demonstra exatamente esse pensamento de John Locke. Né? Ele vai dizer que os racionalistas acreditam que nascemos com algumas ideias e conceitos que são inatos. Mas isso não é confirmado pelo fato de que não há verdades encontradas em todos nós no nascimento e de que não há ideias universais encontradas em pessoas de todas as culturas, em todos os tempos. Ou seja, tudo que sabemos é adquirido a partir da experiência. Nada é inato, portanto, certo? Esse pensamento, ele resume essa crítica de John Locke exatamente ao inatismo ou ao racionalismo. Ele é completamente contra essa ideia. E a sua visão epistemológica da filosofia
é exatamente uma crítica, um contraponto a esse natismo, certo? Bem, frente a essa teoria criada por ele, ele vai criar o conceito de tábula rasa. Tábula rasa vai ser basicamente a crença de que a mente humana no nascimento era como uma tábula rasa ou um papel em branco. Bem, a gente pode visualizar exatamente nessa ideia em que Locke acreditava que a mente humana no nascimento é como uma tela em branco ou tábula rasa. Segundo ele, todo conhecimento sobre o mundo só pode vir de nossa experiência, transmitido a nós pelos sentidos. Podemos, então, racionalizar esse conhecimento para formular novas ideias. Ou seja, ele não nega o racionalismo, mas ele nega o inatismo. Ele vai dizer que os seres humanos racionalizam sim e que eles obtêm conhecimento sim a partir da racionalização. Porém, a racionalização vem depois da experimentação. Então, as experiências, sim, nos levam ao conhecimento. E nós só racionalizamos posteriormente, depois de experienciar algo, formulando assim novas ideias. Certo? Bem, como no nascimento, a mente é uma tela branca. Locke acredita que qualquer um pode ser transformado por uma boa educação, que estimule o pensamento racional e os talentos individuais. Então, sim, ele vai valorizar o racionalismo, porém, ele vai fazer um contraponto a esse, uma crítica às ideias inatas, dizendo que nós obtemos conhecimento a partir da experimentação. E a partir dessa experimentação, aí sim, nós desenvolvemos o pensamento racional e lógico, certo? Bem, ou seja, isso leva diretamente a uma valorização da educação, pura e simplesmente, né? Ou seja, ele vai lutar pela, sobretudo, educação, pelo acesso à educação a todos, certo? E a gente visualiza isso sendo colocado em prática posteriormente, lá na Revolução Francesa, período jacobino por um curto período de tempo, conhecido também como a Era do Terror, que a gente, inclusive, viu na última aula de História. Né? Bem, além disso, John Locke vai desenvolver a teoria do contrato social. A teoria do contrato social é essa que o coloca como parte dos famosíssimos, digamos, filósofos contratualistas, como ao lado de Thomas Hobbes e também Jean-Jacques Rousseau, certo? Bem, a ideia de contrato social de John Locke vai ser bem diferente da ideia de contrato social de Thomas Hobbes. Hobbes, lembrando, né, nos nossos primeiros empíricos, ou filósofos empiristas da história, Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem, que, portanto, o homem é mau por natureza, e que, através disso, ele necessita de alguma força superior, no caso especificado, representado pela ideia de Estado, ou de absolutismo monárquico, naquele período histórico, e ele vai dizer que o Estado é criado a partir de um contrato social, uma vez que os indivíduos se visualizaram como ameaças à sua própria paz, ameaças à sua própria humanidade. Então, eles criaram, de acordo com um contrato, né, eles criaram exatamente essa noção de Estado. As civilizações ou as instituições superiores, elas foram criadas para inibir os comportamentos desviantes dos seres humanos. Essa é a ideia de Thomas Hobbes. John Locke ele vai colocar, digamos, um contraponto a essa ideia, criando, em primeiro ponto, a teoria de estado da natureza, estado de natureza. Bem, ele vai dizer que é papel do Estado, papel desse contrato social, defender os direitos humanos presentes na natureza humana. Esses direitos são o direito à conservação da vida e a sua defesa, defesa à vida, portanto, o direito à liberdade e o direito à propriedade, certo? Que englobam exatamente esses estados de natureza, de John Locke. Em segundo ponto, nós temos a ideia de contrato, aí sim, com a conservação da liberdade e a renúncia do uso da força. Então, que os indivíduos, em relação um com os outros, entram em consenso de que a liberdade ela deve ser conservada, renunciando ao uso da força. Então, diretamente contrapondo a ideia de Thomas Hobbes, que para ele o Estado tem que
exercer o uso da força exatamente para inibir os comportamentos humanos. Bem, para John Locke, esses comportamentos desviantes, eles não vão ser algo natural humano. Então, para ele, o ser humano ele pode sim viver em paz uns com os outros, digamos, em relação direta. Ou seja, nós não temos a necessidade do uso da força em si, mas sim de conservar a liberdade humana, uma vez que essa liberdade vai levar diretamente a uma ideia de esclarecimento, certo? Frente a isso, nós temos um contrato sendo colocado em prática, sendo assinado, digamos, entre os indivíduos e entre os indivíduos e o Estado. Contrato esse que preza pelos direitos de natureza, portanto, o direito à conservação da vida e à sua defesa, direito à liberdade e direito à propriedade. Essa ideia de John Locke vai dar estrutura, base para a nossa sociedade contemporânea, uma vez que é esse pensamento que vai embasar as grandes transformações políticas do século XVII, como a Revolução Inglesa, e do século XVIII, como as revoluções francesas e americana. Né? Bem, o Estado, portanto, terceiro conceito, digamos, dessa teoria de contrato social, o Estado tem seu poder derivado diretamente do povo, nessa ideia de contrato social. O Estado, ele tem o objetivo, ele deve assegurar os direitos naturais, levando a paz e a segurança dos indivíduos, certo? Frente a isso, John Locke vai defender que o Estado tem um poder limitado, com a ideia de liberalismo político. Bem, é muito comum nós dizermos que o John Locke é muito famoso exatamente pelo liberalismo e pela defesa do liberalismo. Bem, vale a gente lembrar que quem vai estruturar as bases do liberalismo econômico é Adam Smith posteriormente. John Locke ele vai criar a ideia de liberalismo político, certo? Com o Estado defendendo diretamente a liberdade individual e, sobretudo, os direitos humanos à liberdade e à propriedade, sendo esse Estado, digamos, um resultado, portanto, das relações entre os indivíduos com a própria construção de um Estado, ou seja, a partir de um contrato visando o bem em comum, contrato entre os indivíduos e entre os mesmos, e, portanto, o Estado a partir do momento da sua criação. Esse contrato social ele vai ser diretamente questionado posteriormente por Jean-Jacques Rousseau, mas ainda assim, John Locke faz parte exatamente desse conjunto de contratualistas, né, que vão defender a existência de um contrato social, vai dar origem ao Estado. Né? Bem, frente a isso, a ideia, portanto, de John Locke, sua filosofia vai girar em torno exatamente dos direitos humanos, dos direitos à conservação da vida, à liberdade e à propriedade. Exatamente isso que dá as estruturas mais tarde para todas as revoluções posteriores, juntamente com os outros iluministas, né, que vão defender exatamente essa ideia de propriedade privada e de liberdade e de fim também, sobretudo, da tortura, né? Então, da conservação da vida humana. Bem, em segundo ponto, segundo grande filósofo iluminista, a gente analisa nosso querido François-Marie Arouet, também conhecido como Voltaire, né? Voltaire, que é posterior a John Locke e que é um representante da escola filosófica francesa. Então, diferentemente de John Locke, que é britânico, ele, digamos, está diretamente ligado a outra escola filosófica. Bem, Voltaire tem como suas principais obras as Cartas Filosóficas de 1733, o Tratado de Metafísica de 34, Cândido, 59, e o Dicionário Filosófico de 1764. Bem, seus princípios filosóficos também se encontram na área, principalmente na área de estudo da epistemologia. Então, assim como John Locke, ele vai dialogar, digamos, em relação à obtenção do conhecimento e à busca pelo conhecimento filosófico. A abordagem de Voltaire, diferentemente do nosso querido Locke, vai ser o ceticismo. Ceticismo esse
que a gente visualiza nas figuras, por exemplo, lá atrás de Pirro, né, criador do ceticismo, e posteriormente na figura de Descartes, certo? Ceticismo esse, de Pirro e Descartes, que são bem diferentes, certo? Bem, em primeiro ponto, já que nós estamos falando dessa corrente filosófica, que é o ceticismo, ou dessa abordagem filosófica, que é o ceticismo, nós temos a refutação, o questionamento, portanto, da ideia da certeza. Ou seja, para Voltaire, assim como para todos os outros céticos, é muito difícil, é, digamos, quase impossível nós alcançarmos uma verdade absoluta, uma verdade, portanto, certeza, certa, né? Uma certeza absoluta. Bem, segundo Voltaire, ele vai defender a inexistência de meios para alcançar as verdades absolutas. Ou seja, para ele, a dúvida é o único ponto de vista lógico, uma vez que nós não temos como compreender absolutamente nada ou alcançar alguma verdade completamente absoluta. Ou seja, é inevitável o desacordo, uma vez que nós não vamos poder alcançar essa verdade absoluta. Ou seja, as ideias elas vão ser refutadas a todo momento, inclusive do ponto de vista científico, uma vez que a base da ciência é exatamente a refutação, né? Nós estudamos, nós analisamos as ciências, sejam elas exatas ou humanas, exatamente com o objetivo de refutá-las, ou de, digamos, contrariar e dar continuidade à análise e ao método científico, certo? Bem, ele vai defender também a importância vital de duvidar de todo fato e desafiar toda autoridade, exatamente porque não existe uma verdade absoluta e, consequentemente, não existe também uma estrutura eterna, né? Bem, a ideia é exatamente que a ciência e a dúvida, ela leva ao progresso, certo? Bem, segundo seu pensamento, Voltaire vai dizer que todo fato ou teoria na história foi revisto em algum momento. Não nascemos com as ideias e conceitos prontos em nossas cabeças. Toda ideia ou teoria pode ser desafiada. Ou seja, a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Ou seja, basicamente, o ser humano ele deve a todo momento duvidar, mesmo que isso não seja agradável. Quando nós duvidamos de algo, quando nós questionamos algo, nós nos colocamos no benefício da dúvida e nós, portanto, estamos numa condição, ou digamos, num caminho, num impasse. Essa condição de impasse vai nos levar a uma agonia muito grande, a uma angústia muito grande, uma vez que nós vamos desejar alcançar uma verdade, desejar alcançar uma certeza, certo? Bem, uma vez que a certeza não é alcançável, a condição de dúvida ela é necessária para que nós possamos, portanto, digamos, estruturar as bases científicas da nossa sociedade, certo? E, sobretudo, levar ao progresso, seja um progresso intelectual, seja um progresso histórico. Por quê? Porque é exatamente essa dúvida que vai nos fazer rever os fatos ou as teorias e, portanto, refutá-las e transformá-las posteriormente, certo? Como é na história. Por exemplo, por muito tempo, nós dissemos, né, nós utilizamos o conceito de descobrimento da América. Hoje, nós sabemos que isso não é mais muito bem utilizado, exatamente porque não existe essa ideia de descobrimento, uma vez que já existiam muitos povos na América. Descobrimento para quem, portanto, né? Então, nós temos que refutar a todo momento e rever a todo momento a história ou a ciência, levando, digamos, a uma ideia de desenvolvimento, de progresso, portanto, né? Bem, Voltaire, ele vai nessa ideia, defender a limitação do poder do governo, criticando as bases do antigo regime e a estrutura feudal até então empregada, fazendo críticas diretas à igreja, combatendo a intolerância e
defendendo a separação entre religião e fé, Estado e igreja. Bem, ele vai ser diretamente contrário, sobretudo, ao que nós vemos das perseguições religiosas, principalmente no seu contexto histórico, né? Uma vez que nós temos como resultado, digamos, da Contra-Reforma, exatamente um aumento das perseguições religiosas. Bem, ele vai, sobretudo, questionar e criticar exatamente essa intolerância, seja uma intolerância religiosa, seja uma intolerância social, certo? De desigualdade. Bem, para ele, a liberdade de expressão não pode ser censurada. E que a gente vê exatamente Voltaire e o pensamento de Voltaire sendo colocado em prática aonde? Na própria França. Alguns anos mais tarde, depois da sua morte. Exatamente 11 anos, né? Com a Revolução Francesa. Bem, para ele, a ciência e a educação, portanto, vão ser caminhos ao progresso material e ao progresso moral também. Então, uma melhoria da qualidade de vida material, com melhoria dos bens de consumo, por exemplo, que a gente vai visualizar posteriormente na ideia de primeira e segunda revolução industrial, ainda que nós tenhamos o aumento da exploração do trabalhador, nós vamos visualizar que essas revoluções industriais elas vão levar diretamente à ideia de progresso material, né? Uma vez que nós temos o desenvolvimento da utilização, a utilização da energia elétrica, da energia eólica, que vai melhorar a nossa qualidade de vida. Hoje a gente tem geladeira, hoje a gente tem luz elétrica, que possibilita uma gama enorme de, digamos, feitos que antigamente nós não tínhamos, né? Inclusive com a medicina, com o desenvolvimento dessa medicina, que vai melhorar, que vai aumentar a expectativa de vida dos seres humanos. Portanto, progredindo também a vida material, progredindo também a vida humana. Bem, para Voltaire, portanto, a ciência e a educação deveriam ser valorizadas. E a gente visualiza isso acontecendo exatamente aonde? Na Revolução Francesa. Então, Voltaire vai ser diretamente importantíssimo para o acontecimento, para a Revolução Francesa em si, certo? Bem, e como terceiro e último filósofo iluminista que a gente aborda hoje, nós veremos David Hume, que é também um representante da Escola Filosófica Britânica e do grupo intitulado Os Empiristas Britânicos, que a gente acabou de abordar com John Locke, George Berkeley e o próprio David Hume, certo? Suas principais obras são o Tratado da Natureza Humana, de 1739, Investigação acerca do Entendimento Humano, de 48, e os Diálogos sobre a Religião Natural, de 79. Bem, os seus princípios filosóficos, assim como os dois anteriores abordados hoje, John Locke e Voltaire, também giram em torno da área de estudo da epistemologia, então, portanto, da obtenção do conhecimento humano, da busca pelo conhecimento humano filosófico. Bem, sua abordagem, assim como a de John Locke, é o empirismo. Então, portanto, a ideia da valorização das experiências mundanas. Bem, David Hume vai ser extremamente crítico à noção das ideias inatas, assim como John Locke. E ele vai dividir o conteúdo da mente em dois tipos de fenômenos. Fenômenos esses empíricos, portanto, das experiências. Primeiro ponto, os seres humanos vão passar por impressões, que são percepções diretas, sensações, paixões, emoções vividas. E a partir dessas impressões, eles vão desenvolver as ideias, que são cópias pálidas das nossas impressões, que são os pensamentos, reflexões ou imaginação humana, que tem origem exatamente das percepções diretas, portanto, das impressões, certo? Bem, frente a essa ideia, ele vai desenvolver a teoria da existência de dois tipos de preposições. No primeiro ponto, nós temos os raciocínios demonstrativos, aqueles cuja verdade ou falsidade é autoevidente. Então, na maioria do seu pensamento, vão ser os raciocínios matemáticos, físicos, que podem ser demonstrados
evidentemente ou autoevidentemente. Como, por exemplo, o 2 mais 2 vai ser 4. Você não tem como refutar essa ideia de 2 mais 2 igual a 4. Exatamente porque a verdade de 2 mais 2 igual a 4 é autoevidente, já está inclusa nele. Caso você refute essa ideia, ou você não entendeu o conceito de 2, ou você não entendeu o conceito de 4. Ou seja, é um raciocínio demonstrativo esse das matemáticas e das físicas. E nós temos os raciocínios prováveis, que são aqueles que não são autoevidentes por dizer respeito a questões empíricas de fato. Ou seja, nós podemos dizer que hoje o Ricardo não está na aula porque ele está jantando. Bem, esse é um raciocínio provável. Por quê? Porque ele não é autoevidente. Para nós alcançarmos a verdade em relação, ou a falsidade em relação a esse raciocínio, nós temos que visualizar empiricamente esse fato, certo? Ou seja, nós temos que estar presente, nós temos que experienciar diretamente esse fato para que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro, portanto, certo? Ou seja, nós temos dois tipos de raciocínio: os demonstrativos, matemáticos, formas de axiomas, e os prováveis, humanos, digamos, não autoevidentes e empíricos. Isso vai nos trazer um problema da indução. Bem, David Hume vai dizer que existe um raciocínio indutivo. Raciocínio esse indutivo que está diretamente ligado ao senso comum, que está diretamente ligado, portanto, ao hábito. Vai ser guiado por esse hábito. Bem, esse raciocínio indutivo, ele é resultado do condicionamento. E esse condicionamento vai nos levar diretamente, esse hábito vai nos levar diretamente a verdades, a um conhecimento falso. Conhecimento condicionado pelo próprio raciocínio indutivo humano, pelo próprio hábito humano, que não é diretamente verdadeiro e que não é, sobretudo, científico. Para a gente entender isso, eu trouxe para vocês essas duas imagens, esses dois mapas conceituais, que a gente pode entender isso mais na prática. Bem, David Hume vai dizer para nós que vejo o sol nascer toda manhã. Adquiro o hábito de esperar o sol nascer toda manhã. Aprimoro isso no julgamento. O sol nasce toda manhã. Esse julgamento não pode ser uma verdade de lógica, pois é concebível que o sol não nasça, ainda que altamente improvável. O julgamento não pode ser empírico, porque não posso observar o nascer futuro do sol. Eu posso pensar que ele vai nascer. Não tenho fundamento racional para minha crença, mas o hábito me diz que ela é provável. Ou seja, o hábito é o grande guia da vida. Nós estamos condicionados a criar verdades absolutas, ainda que isso não seja nem lógico, nem racional, certo? Bem, de acordo com Hume, os fundamentos para a nossa crença de que o sol nascerá amanhã ou de que a água, e não frutas, fluirá da torneira, não são lógicos, são simplesmente o resultado do condicionamento que nos ensina que amanhã o mundo será o mesmo que é hoje. Ou seja, essa ideia indutiva, essas ideias que provêm diretamente da indução ou do raciocínio indutivo, eles não são, portanto, verdadeiros. Elas não são, portanto, verdadeiras, certo? Elas são uma ideia. Elas vêm do hábito do condicionamento humano, certo? Bem, num ponto de vista psicológico, nós vamos visualizar exatamente essa ideia de condicionamento, digamos, diretamente contrário da ideia psicanalítica de Freud, né? Não vou entrar em termos psicológicos aqui, mas nós temos ideias distintas em relação a esse condicionamento. E, portanto, a ideia é que o condicionamento não é, ou seja, o hábito, ele não é algo científico, mas sim algo que embasa um senso comum, uma verdade absoluta que, portanto, é falsa. Porque o ser humano tende a criar verdades absolutas visualizando a natureza, visualizando o seu hábito, o seu cotidiano,
e isso vai levar ele diretamente ao erro. Galera, por hoje, com esses três, na semana que vem nós finalizamos esses filósofos iluministas e a gente dá continuidade à filosofia moderna com o nosso querido Immanuel Kant. Vou pedir para que Immanuel Kant. Bem, alguma dúvida em relação aos iluministas, galera? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Vitor, tá suave? Tranquilo. Então, fechou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Já eu posto esse vídeo no YouTube, mando para vocês lá no grupo, os slides também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me dar um alô. E é isso aí. Até amanhã, né? Bom fim de dia para vocês, bom fim de segunda-feira. E amanhã a gente está junto de novo. Valeu, galera! Valeu, professor. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu!